Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o anúncio do minicurso desse fim de semana, tá? Levando em consideração que o minicurso começa nesse fim de semana, começa hoje, sábado, tá? E vai se estender durante os próximos dias, né? E que também essas aulas serão intercaladas com os seminários que eu estou novamente fazendo, né? São seminários epistemológicos e com algum outro vídeo especial que de repente eu queira fazer, porque às vezes me dá vontade de falar sobre um assunto que está acontecendo, né? Seja na política, seja na cultura, dá vontade de falar e eu vou e gravo o vídeo, né? Um vídeo especial, né? É... Esse minicurso desse fim de semana, que começa nesse fim de semana, se chama O Mito como Fator Estruturante da Clínica Junguiana, né? Ou o mito como fator estruturante na clínica junguiana. Qual é a importância do mito, né? Por que trazer essa camada de sentido para a clínica? Porque falar do mito, por que falar do símbolo, por que falar da imagem, né? Por que se atribui tanto à clínica do Jung, uma clínica simbólica, uma clínica imagética, para poder falar do inconsciente, né? Por que se diz tanto que arquétipos são imagens? Será que essa afirmação está correta? Arquétipos são imagens? O que são arquétipos, afinal de contas? Ah, eu gostaria de, com esse minicurso, certo? Assim como tantos outros minicursos e tantas aulas que já existem aqui no canal, mais de 130 aulas clínicas sobre Jung, e muitos seminários, e muitos vídeos especiais, enfim, são muitos vídeos que tem aqui no canal. Estamos chegando próximo a 300 vídeos, né? É muito próximo mesmo, nos próximos dias vamos ultrapassar a marca de 300 vídeos sobre a clínica junguiana. Eu gostaria de colocar alguns pontos que eu penso que são fundamentais para que a gente possa entender um pouco melhor essa clínica, entender um pouco melhor esse trabalho, né? Às vezes eu tenho vontade, confesso, de fazer um minicurso bem básico mesmo, bem elementar mesmo, assim, o passo a passo da clínica junguiana. O que é que o terapeuta tem que fazer? O que é o mínimo que tem que ser feito para que o trabalho do terapeuta se distinga, né? Haja uma distinção no trabalho do terapeuta no sentido de ser um trabalho junguiano. Mas eu vou procrastinando um pouco isso porque fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de minicurso, dizendo quais são os passos na clínica junguiana, como é que a gente deve agir na clínica, tá? Tentar estruturar a clínica junguiana. E esse minicurso é uma resposta, certo? A uma questão fundamental. Se a clínica do Jung é uma clínica estruturada ou não, tá certo? Se o trabalho que a gente faz aqui, se existe, e se existe um roteiro, se existe algo que a gente possa estruturar, algo que a gente possa fazer, né, para que crie-se uma espécie de padrão, né, coletivo, um padrão de atendimento, um padrão de uma forma de olhar padronizada para o fenômeno da psique, né? Como toda resposta possível na clínica do Jung, é necessário a gente pensar de modo dialético e paradoxal, ou seja, a clínica do Jung é uma clínica estruturada? A resposta é sim e não, tá certo? Vamos começar pelo não, tá? A clínica do Jung não é uma clínica estruturada no sentido de ser pré-estruturada, tá? Não é aquela clínica assim que você já sabe, enquanto terapeuta, você já sabe, enquanto psicólogo, que você vai perguntar ao paciente antes mesmo do paciente entrar na sua clínica, né? Antes mesmo do paciente entrar em sessão com você, entrar em um consultório com você, você já sabe o que vai perguntar.
E aí, no meio da sessão, você vai e pergunta isso. Se o paciente responder isso, eu respondo isso. Se o paciente falar isso, eu falo isso. E eu termino a sessão de um modo muito fechadinho. Eu não quero aqui entrar em detalhes para não dizerem que eu estou falando de outra abordagem, né? Mas assim, vocês entenderam. Eu termino falando assim, com essa frase e passando já a questão para a próxima sessão. Desculpa aqui, porque hoje é sábado, sempre tenho reformas aqui no Albert Einstein, né? Bom, a clínica do Jung não funciona assim, tá certo? Porque como motivo que leva o paciente à clínica, a procurar um psicólogo, e mesmo motivo que leva o psicólogo a ser o psicólogo daquele paciente, são motivos inconscientes, e inconsciente é tudo aquilo que a gente não sabe o que é. Eu sempre cito uma discussão que Jung teve com alguns fenomenologistas e fenomenólogos, né? Eles dizendo, mas quando você fala inconsciente, Jung, você está supondo um monte de coisa. Aí Jung falou, quando eu falo inconsciente, eu só pressuponho uma coisa, a minha ignorância. Porque inconsciente é tudo aquilo que a gente não sabe o que é. E é fundamental que a gente tenha esse sentimento de que a gente não sabe. A gente não sabe qual é o problema do paciente, a gente não sabe nem direito qual é o nosso problema, a gente não sabe qual foi o alinhamento, qual foi a sincronicidade que levou aquele paciente até você, aquele paciente para chegar até você. Ele passou por uma jornada simbólica, arquetípica, inconsciente, para estar com você e você para estar com ele. E aí o que vocês vão tentar fazer é fantasiar juntos, tá certo? Então a resposta é não. A clínica do Jung não é uma clínica pré-estruturada, tá certo? Mas também, a partir de um ponto de vista paradoxal, de um olhar dialético, cabe um sim. De que forma? Bom, no momento em que o inconsciente gera, por meio da fantasia criativa, uma imagem, um símbolo, e por meio da fantasia criativa, essa imagem é acolhida na clínica, ela é vivida na clínica, porque a vida simbólica é uma vivência profunda na imagem. Essa imagem, gente, começa a estruturar a sessão e começa a estruturar as sessões. Essa imagem geralmente pode ocorrer nos sonhos, por exemplo. O paciente espontaneamente traz um sonho e aí você começa a trabalhar aquele sonho, começa a trabalhar aquela imagem, começa a circunambular aquela imagem e de repente você percebe que aquela imagem está coordenando, né? Está estruturando a análise. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. É um estar face a face com as imagens do inconsciente. Então é nesse sentido que a imagem se torna um fator estruturante na análise, certo? E aí eu falo da questão do mito, porque várias vezes quando Jung vai falar do arquétipo, Jung vai falar dos chamados motivos mitológicos, tá certo? Esses motivos mitológicos são de ordem coletiva e de ordem pessoal. Eu vou aprender a falar olhando para a câmera, que eu falo assim, né? Esses motivos mitológicos habitam, né? Por sedimentação cultural, habitam a história da humanidade, e como os arquétipos são partner behavior, são padrões de comportamento coletivamente herdados, historicamente organizados, exercem uma influência sobre nós, por meio da psique objetiva e também se tornando algo interno a nós. Tá? As ciências sociais, e a gente aqui na clínica, a gente dialoga com as ciências sociais, a gente dialoga com a ciência da natureza também. As ciências sociais gostam muito desse termo, né? Estrutura. Se você for estudar história, sociologia, né? Você vai perceber muito isso. Que existe uma estrutura, a questão da estrutura. E quando não é estrutura, é infraestrutura. E quando não é infraestrutura, é superestrutura. Né? E quando não é estruturalismo, é pós-estruturalismo. Enfim, sempre há uma estrutura. Os historiadores, os sociólogos, né? De base estruturalista ou pós-estruturalista ou de base identitária, eles de algum modo eles estão antenados com a questão de que há uma estrutura, algo de permanente na história e na sociedade, ou pelo menos
que forma um hábito bastante duradouro e que lança predisposições ao agir social. Tá? E nas ciências da natureza, na biologia, na química, na física, a gente observa, né, a palavra sistema, né? Quase sempre ou sempre, né, parece ser uma constante do universo. Quando a vida se apresenta sob forma de sistema. A vida se apresenta de forma sistematicamente organizada. Né? Então a questão da estrutura, a questão do sistema, a questão da forma, né? Os arquétipos para Jung são formas sem conteúdo, né? Não são imagens herdadas, mas possibilidades criativas dessas imagens, né? Possibilidades tipicamente humanas de se criar essas imagens. Né? E daí a importância do mito, porque o mito é uma representação coletiva que quando você está diante do seu paciente, você que é terapeuta junguiano, você percebe, você sente que para além dos complexos dele, para além da própria subjetividade, existe algo que se você observar, se você for cavar, for conversar, se integrar na análise junto com o paciente, você vai chegar a uma camada mais profunda, e eu percebo isso, que entra em paralelo, que entra em sincronicidade com aquilo que Jung chamou de motivos mitológicos. Né? E eu já chamei há algum tempo de mitosfera, mas hoje, a partir da leitura dos livros negros, eu prefiro chamar de inconsciente mitopoético. Né? É por isso que eu digo que a técnica, né, a técnica na clínica junguiana só pode ser assimilada enquanto uma poesis, né? E o que é o poético? Bom, para mim o poético é a forma como o ser se revela. E a poesia é um modo memorável de dizer. Tá? Então a gente tem o inconsciente mitopoético muito expresso nos livros negros, por exemplo. E a gente tem, a partir dessa camada mitológica, a partir desses mitos, certo? Uma estrutura possível para a análise. Né? Então é necessário que a gente tenha um olhar muito, muito sensível para esse material mitológico. Estou até olhando aqui uns livros que eu vou indicar para a gente poder pensar, né, esse material mitológico que emerge na clínica do Jung e pelo qual a vida passa a fazer sentido, porque o sentido da vida em Jung é encontrado no momento que você descobre que mito a tua vida está expressando, qual é o mito que você está vivendo, certo? E aí isso tem a ver com cura e tem a ver com transformação. Bom, um livro que eu indico, que está aqui, eu estou com bem cuidado para video show, né? Falhas de gravação, né? Derrubar as coisas aqui tudo, que eu estou com os livros. A energia psíquica, principalmente aqui no finalzinho, a formação do símbolo, tá certo? Lembrando que na aula 3, se eu não me engano, do minicurso, tem que lembrar agora do minicurso, são tantas aulas, meu Deus. O símbolo da transformação da missa, na aula 3, eu falo bastante sobre a energia psíquica, quando eu vou falar do símbolo e da magia, né? Os arquétipos do inconsciente coletivo, certo? Eu gostaria de lembrar que eu dei um minicurso inteiro sobre esse assunto aqui, chamado justamente os arquétipos e o inconsciente coletivo. Então, quem quiser relembrar, pode assistir a aula 1 e a aula 2 do minicurso que eu fiz aqui. Todo esse começo aqui, certo? Sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, que eu já fiz um minicurso sobre esse tema. Quem quiser revisitar. E o conceito de inconsciente coletivo. Eu acho até que na primeira aula a gente vai retomar um pouco esse tema. Né? Os livros negros, principalmente o volume 2º, lembrando que eu já fiz um seminário inteiro aqui, que eu falei muito do livro 2º, formação de conceito dos livros negros, porque aqui é que está a noção de inconsciente mitopoético, né?
E eu acho que vale a pena, eu vou fazer nos comentários, a gente dar uma olhada em A Mitopoese da Psique, Mito e Individuação, do Walter Boechat, tá bom? São esses os livros que eu recomendo, tá certo? Para esse mini curso. O formato você já conhece, tem esse anúncio, tem mais 4 aulas, que eu vou intercalar com seminários epistemológicos e talvez com vídeos especiais. E convido todos vocês a assistir, tá certo? Quem tiver interesse e, se puder, recomendar também esse mini curso para pessoas que vocês sabem que podem se interessar pelo assunto. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado e muito obrigado por todos aqueles que estão apoiando o canal, conversando comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, fazendo comentários, porque tudo isso ajuda muito. Vocês não sabem o quanto ajuda a engajar o canal e a engajar aqui a produção do conhecimento na clínica junguiana. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.